Boa noite para você que está chegando aqui na nossa live. Seja muito bem-vindo. Deixa eu começar a colocar aqui para nós. Hoje nós teremos um convidado muito especial aí, o Márcio Izui, que vai estar conosco, participando aí dessa live lá. E com certeza nós faremos um bate-papo bem legal, bem bacana. E com certeza nós conseguiremos atingir o nosso objetivo aqui, né? Que bom poder estar aqui nesta live, mais uma quinta-feira. Para quem tem me acompanhado, nós já estamos na nossa terceira live, onde nós trazemos assuntos que envolvem a mudança e que fala de mudança, né? Deixa só a gente se alinhando aqui. O Márcio já está chegando por aí. Deixa eu ver aqui. Do Márcio para participar conosco aqui. Para você que está chegando, o Fernando está aqui conosco. Fernando, seja muito bem-vindo. Olá, Márcio. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui para darmos início a mais uma live, Márcio. Deixa eu te contar um pouquinho aqui de como funciona o nosso bate-papo, né? Eu de antemão já te agradeço, muito obrigado por poder estar aqui comigo falando de um assunto tão bacana, né? E que gerou bastante comentário aí nos stories que a gente teve durante a semana aí até o dia de hoje, né? Que bacana. E é bom poder ter uma pessoa experiente para falar conosco um pouquinho sobre esse mundo do empreendedorismo, né? E você hoje como convidado aqui, tenho certeza que tem muita coisa boa para falar conosco aqui, tá? Para quem está chegando agora na live, para quem vai nos ouvir depois, saiba que essa live vai ficar salva aqui no Instagram, né? E também depois nós vamos subir esse material no YouTube, Wellington Dutra, hashtag Quero Mudança, e também agora nós estamos, olha só, Izui, nós estamos evoluindo, hein? Estamos também no Spotify, né? Quem gosta só do áudio, quer ouvir no carro, quer ouvir numa caminhada aí, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, né? Depois, ao longo da próxima semana, eu subo também no Spotify, ali a gente vai gerando conteúdo, sempre focado na mudança. Aqui, para quem está me acompanhando e para quem vai nos acompanhar posteriormente, nós estamos criando conteúdos, tanto no Instagram quanto no YouTube, também no Spotify, vinculado à mudança, porque eu acredito na mudança, Márcio, e acredito muito nisso, né? Tenho a Bacana. honra de trabalhar contigo já há 5 anos, né? E vou Isso. completar 5 anos agora de trabalhando contigo. E quanta mudança nós vivemos juntos nesses 5 anos aí, né? Que vai se Sim, é completar. verdade. E eu acredito nisso e me lembro do dia que eu gravei o meu primeiro vídeo falando o hashtag Eu Quero Mudança. Eu me lembro que eu Aham. estava indo para a RBX Soft, para quem não sabe, a empresa onde eu trabalho hoje. Eu estava indo para lá e eu gravei no carro, né? Gravei um vídeo falando de mudança, da importância da mudança. E de lá para cá, né? Vai fazer 4 anos que eu não parei de falar sobre mudança. Em alguns momentos eu dei uma baixada, mas agora, né? Eu já estava, o ano passado tinha um projeto para falar de mudança e agora eu venho falando com mais intensidade sobre mudança. Mudança em todas as áreas, né? Não é só em uma área ou em outra, não, em todas as áreas, porque todas as áreas merecem uma boa mudança, né? Mas, Sim. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar você se apresentar aqui, mas antes eu quero falar para o público que está nos acompanhando e para quem vai depois ouvir via Spotify, né? Que o Márcio Izui é CEO e founder da RBX Soft, né? Tem vários outros negócios. Né, um desses negócios também é a Ser Telecom, atua no ramo da tecnologia, já teve escola de informática e vai contar um pouco para nós dessa história. Para quem está nos acompanhando, eu quero convidar você a ficar até o final desta live ou do áudio que você vai estar ouvindo, porque tem muita história boa aí. E a primeira pergunta, Márcio, para abrir aqui o nosso bate-papo, né, que eu quero Aham. fazer para ti, eu quero que você conte um pouquinho para nós, né, sobre a sua história, onde você nasceu,
como foi a sua infância, se você já tinha alguém que tinha essa veia empreendedora aí desde o início, ali, desde a sua infância, não, foi conquistando isso ao longo do tempo, né? Quando você começou a sua carreira profissional, quando foi que, pô, agora eu vou, né? Por que, Márcio? Essa parte para nós aqui do hashtag Eu Quero Mudança e do Instagram é a parte que eu vejo que nós temos um conteúdo aonde de maior valor. Porque se tem uma coisa que é gostosa é você ouvir a história de uma pessoa que passou e aprendeu ali com aquele caminho, né? A gente já chamou outras pessoas aqui nessas lives, eu tenho também outras lives que eu fiz em outros momentos, onde o nosso grande objetivo é falar um pouco da vida da pessoa. Então conta para nós, Márcio, se apresenta aí para quem tá acompanhando agora a live, quem vai te acompanhar posteriormente, né? Se apresenta para nós, mas a ideia é que nesse primeiro momento você conta um pouquinho para nós aonde nasceu, como foi sua infância, quando começou essa vida profissional aí de empreendedorismo, quem lhe influenciou, né, nessa área, e aí a gente abre a nossa conversa. Tenho certeza que tem muita coisa boa aí, né? Na sequência, a gente volta pro tema principal e depois nós fazemos mais um momento para encerramento, tá bom, Márcio? Bacana, É bacana. contigo aí. Bom, primeiramente, boa noite, Wellington e seus seguidores. É muito bom estar aqui com vocês. Para mim falar um pouco sobre mim, assim, eu sou uma pessoa assim, tenho história, sim, né? E vai ser um prazer, sim, contribuir um pouco aí com informações que sejam relevantes, que vão ajudar aí as pessoas aí a, de repente, partir para o mundo do empreendedorismo, partir para o mundo de estar aí se engajando aí em novos desafios, né? Bom, Sim. eu sou o Márcio Izui, como dito pelo Wellington. Atualmente tenho 42 anos, sou casado com a Rita, tenho 3 filhos, na qual a Brenda, a Paola e o Johan, que é o nosso caçula, né? O mais novo membro aí da família. Sou nascido em Nova Esperança, é um interior aqui do Paraná, né? Aqui da vizinhança, está a 40 quilômetros daqui de Maringá. Atualmente estou morando em Maringá, né? Mesmo que a empresa, a Ser Telecom está aqui em Maringá, e a RBX em Marialva, que tudo surgiu lá, né? Tudo começou em Marialva. Bem, É eu vim mais de uma família. marialvense do que maringaense, então, né? Ah, com certeza, com certeza. Estou aqui em Maringá há um pouco mais de 3 anos, né? Eu sempre estive tanto Maringá como Marialva, então é tudo grudado, então para mim não tem assim diferença, né? Legal. Bem, a minha história então, eu venho de uma família humilde, uma família de agricultores, na qual a gente cresceu na zona rural, né? Era assim um trabalho com granjas de avicultura, né? Granjas de galinha poedeiras. Então, eu nasci e me cresci, né, na granja, e lá o pai sempre teve assim, sempre mostrou para nós, né, como que era uma vida na zona rural, como que era um trabalho mais braçal, mas ele já fazia isso meio que de propósito, para nos mostrar que o caminho, talvez existiam caminhos melhores, e caminhos mais tranquilos quando você vai para um estudo. Então o pai sempre dizia, né, olha, filho, estuda, vai se preparar, porque a vida braçal não é fácil, né? É tudo muito complicado, tudo muito pesado. Então, experimentei algumas experiências, né? Ajudei em várias atividades já com, com cavalos, né? Com animais, com vaca, com galinha, com porcos, enfim, tudo que se diz aí a respeito aí da zona rural. Aos 9 anos de idade, comecei então um curso de informática
E aí, dentro desse curso de informática, eu comecei a ter os meus primeiros contatos com a tecnologia, os meus primeiros contatos com o computador. E aquilo foi me fascinando, foi me deixando cada vez mais impressionado, cada vez mais empolgado com isso. Até antes disso, né, eu cheguei a vender verdura na rua, cheguei a vender legumes na feira, na rua, batendo de porta em porta. Então, essa minha veia, esse meu DNA comercial, ele é já desde lá de trás. Eu tinha 8 anos de pequeno, idade. só para quem está nos ouvindo aqui, quem está entrando na live, desde antes dos 9 anos, então, né? Dentro dessa história que você está contando para Exatamente. nós. Então, o cara Exatamente. que hoje está no mundo da tecnologia, né? Que está na área da tecnologia, começou então criando galinhas lá, criando Isso. cavalo, galinha, que legal, numa granja, né? Olha só, Sim. pessoal. Por isso que é legal a história, porque é daí que nasce, né? E você está dizendo para nós que nasce essa veia comercial que é o seu forte, certo? É aí que Sim, sim. nasce essa veia. É, eu sempre fui muito ativo, mesmo hoje, para quem me conhece na atualidade, me vê como uma pessoa mais calma, mais pacata, mas eu sempre fui muito ativo, eu não conseguia ficar parado, sempre fui muito assim hiperativo, até assim muito intenso, até em jogos de futebol, em coisas assim que trazem assim uma atividade, né? E Competição aí aí, pelo jeito, né? exatamente. Então, esse mundo da competição, esse mundo assim de. Quando eu saía na rua para ir fazer as vendas de verdura na rua, ou vendas de legumes na rua, eu queria ser o melhor. Eu queria ser melhor e o meu irmão, às vezes, sempre acabava se dando um pouquinho mal com isso, né? Porque eu acabava vendendo tudo que eu tinha e depois ainda pegava as coisas dele para vender, né? Para ajudar ele a vender. Porque ele tinha um pouco de dificuldade com isso e isso para mim era a coisa mais natural do mundo, ter que se comunicar, ter que conversar e lidar com pessoas. Então, após os meus primeiros contatos com a tecnologia, eu comecei como todo japonês, né, como todo descendente, às vezes assim, é game, é computador, é tudo coisas assim que isso me chamava muita atenção, né? Apesar Legal. de que depois de um certo tempo, né, eu não, assim, não era muito assim fascinado a jogos, mas assim, gostava de tecnologia. Então, assim, tive experiências com oficina mecânica, depois fui para escritório contábil. No escritório contábil eu entrei como office boy e lá como office boy o meu patrão, né, já chegou e falou assim, olha, eu acho que você tem muito conhecimento aí para ficar na rua. Então você vai para dentro e aí ele me viu fazendo algumas guias, preenchendo algumas guias. Na época nem tinha computador ainda, né? Ele não tinha o computador, então eu preenchia as guias na máquina de datilografar. Então era coisa assim Legal. que eu já tinha assim uma certa intimidade com esse tipo de agilidade. E eu sempre tentando fazer a cabeça dele, né? Falava assim, olha, você tem que colocar um computador, coloca um computador aqui que eu posso informatizar isso aqui, deixar isso aqui tudo automatizado. Então, aí começa a surgir esse gostinho de estar sempre querendo fazer, sempre fazendo mais, sempre buscando mais. Eu comecei como estagiário numa escola de informática lá, né? Porque o meu antigo professor lá, que depois virou meu patrão, ele disse para mim assim, olha, eu não tenho mais nenhuma matéria aqui para você fazer, então eu não sei mais o que te ensinar, né? Então já tinha feito cursos em Paranavaí, em cidades vizinhas e até em Nova Esperança, que é a cidade onde eu morava. Então eu tinha assim então esse contato, né? E aí então logo em seguida eu já comecei a estagiar e logo em seguida eu já comecei a dar aulas e na ocasião eu já estava assim com 14 para 15 anos. Só que assim, eu tinha carinha de menino, menininho, mas as pessoas quando sentavam do meu lado e via que eu entendia do que eu estava falando, aquilo mudava, né? Então Legal, comecei legal. então a ministrar aulas de informática com 15 anos
E aquilo assim foi tudo assim meio que orgânico, né? Porque existiam muitas pessoas que queriam fazer aula comigo. Por quê? Porque eu tinha uma facilidade também com a comunicação. Além de ter intimidade com os equipamentos de informática, eu também tinha essa facilidade de comunicação. E após 3 anos trabalhando lá, de 3 para 4 anos, eu vim então a conhecer um pessoal de Marialva. Foi numa excursão que eu participei da minha formatura, né? E eu conheci pessoas incríveis aí em Marialva, pessoas assim também que fazia bem o meu feitio, né? Pessoas mais humildes, pessoas mais pacatas, mas pessoas assim mais acolhedoras, pessoas que eram eu fiquei assim, muito admirado com as pessoas de contatos que eu tive em Marialva. E aquilo Uhum. eu acabei me apaixonando assim, falei, poxa, se um dia eu abrir a minha empresa, porque eu já tinha a ideia de abrir a minha empresa, de empreender, eu vou abrir em Marialva. E aí assim, falei, poxa, então não tenho que pensar, né? Já mais do que depressa, eu chamei na ocasião era meu patrão, falei, olha, vamos abrir uma escola lá em Marialva. Marialva é uma cidade que tem apontado coisas boas para mim, né? Tem coisas boas para mim lá, né? E nisso tudo foi assim, sabe? Fui assim bem abençoado, sempre assim Deus tem mostrado muitos caminhos bons para mim, né? E em Marialva então foi onde que eu comecei a empreender. Já logo comprei uma segunda escola, já logo comprei o provedor de internet da cidade, porque eu gostava Uma muito pergunta, Márcio. disso, Para quem né? para quem está nos acompanhando aqui mais uma vez, né? Eu vou sempre estar fazendo esse time aqui. Com quantos anos você tinha quando você começou a empreender aqui em Marialva? Então que você abriu o seu primeiro negócio, né? E daí dele é que surgiu outros, né? Mas com quantos anos você tinha ali? E nesse momento, né? Respondendo, qual seria, quem foi o seu maior influenciador aí que te impulsionou? Isso veio, eu sempre faço essa pergunta, né? Faço para quem está nos acompanhando, para que a gente tenha, porque sempre tem aquela pessoa que nos impulsiona. Você tem 10 que bota o pé na marmita, né? Vamos dizer assim, né? Tem 10 que, não, isso não vai dar certo, isso não funciona, você vai gastar dinheiro, não faz isso, não faz aquilo, mas você tem um, às vezes, que é o impulsionador. Nesse caso aqui, pelo que eu entendo, até os 9 anos, seu pai foi o grande mentor aí de tudo, né? Pelo que você vem falando, te ensinou coisas da terra, né? Te ensinou ali na coisas mais no mão na massa. Mas depois que você se formou, então você tomou uma decisão de sair de Paranavaí e vir para Marialva, certo? Isso, de E Nova aqui em Esperança, Marialva, de Nova, oh, é, desculpa, de de Nova no... Esperança Isso. e vir para Marialva. E aqui em Marialva, Bom, como que meu, foi isso? Quantos anos e é, quem te o, impulsionou? na realidade, assim, né? A pessoa que mais me impulsionou em tudo na minha vida, primeiro, assim, foi o meu pai da terra, né? Que é o meu pai. E segundo Legal. foi Deus que foi colocando de forma muito orgânica na minha vida, né? E isso as coisas foram acontecendo, foram coisas assim que é inexplicável até, né? Coisa assim Legal, legal. que foi algo assim, não sei explicar, não sei explicar. Legal, show de Então bola. assim, lógico, é Para quem lógico está nos assim que ouvindo, isso o já diz muito, né? Porque às vezes a pessoa, e nós estamos falando de mudança, ela está num momento da vida, Márcio, e eu tenho muitas pessoas que passam aqui pelos meus stories, onde que ela tá mais ou menos nesse insight que você tava lá atrás. Tipo, eu tô sentindo, parece que é bom, Deus está falando, mas o medo, né, paralisa sim, muito. A sim, situação hoje que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente, uma situação que é um pouco desfavorável para quem está querendo sair agora, né? Mas a gente sente, né? E é legal você falar assim, ó, pô, foi meu pai, foi a força de Deus e eu não sei nem explicar mais, porque é. parece que tudo foi convergindo para dar certo. Show de bola, Então, legal. lógico, é lógico assim, né, Wellington, que teve pessoas que ajudou de uma maneira direta ou indireta, pessoas que foram assim, que, que foi assim, pessoas que foram ajudando, né, ao longo desse período todo. Um deles até foi o meu, na ocasião, quando eu fui para Marialva, ele era meu patrão, né? Ele era meu patrão, ele foi muito resistente a ir para lá, mas eu assim, falei, olha, se você não for, eu vou.
Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou, né? Então, ele já sentiu assim, olha, se eu não for, ele vai. Então, Então, eu tenho que ajudá-lo nisso, sei lá como que foi isso, mas enfim, na ocasião ele era meu patrão, mas já logo não cabia mais nós dois lá dentro, né? Era um negócio ainda que estava ainda no princípio, bem no começo. E assim, chegou um momento que eu e ele nós nos entendíamos muito bem. O problema era quando tem alguma interferência ali, né? Então, aí existia essa interferência na qual impossibilitava a gente de continuar juntos, né? E aí nisso foi o que aconteceu da gente, olha, né, eu compro a tua parte, eu fico, né? Assim, a gente chegou num nível assim que não tinha mais como continuar, né? Então, ok. E de é lá para depois cá, desse momento, que você compra outra escola ou você tinha outra escola com ele? É depois não, desse não, momento foi ou você depois desse momento, foi depois depois desse desse momento? momento. Aí Legal. assim, aí as coisas todos os meus negócios foram assim, né? Primeiro foi impulsionado pela a minha destemida coragem, né? Eu tenho que admitir assim que eu sempre fui muito destemido, né? Eu não sei se isso soa com um pouco de arrogância, mas eu nunca tive assim medo de encarar as coisas, né? Eu sempre acreditei no meu potencial e eu sempre achei assim que eu sempre fui muito destemido para as coisas, né? Tanto é que tudo que eu faço e realizo hoje, quando eu quero, eu sou muito teimoso até, né? Muitas vezes eu vou em busca, não importa como, mas eu consigo realizar, né? E aí, Entendi. dessa forma, eu sempre busco, claro que sempre mantendo respeito, sempre de uma dignidade, sempre de uma integridade, nunca trapaceando ninguém, né? Sim. Quando eu adquiri a parte do meu ex-patrão, né? Quando eu adquiri a escola, paguei a cada centavo, não fiquei devendo nada, nada. Hoje eu tenho assim a dignidade, né, de dizer e o orgulho de dizer que eu não tenho nenhum centavo, eu não devo nenhum centavo para ninguém, não tenho nenhuma dívida que ficou para trás e que eu nunca acertei, né? Eu sempre fui assim Legal. muito correto com as minhas coisas, Legal, né? eu até diria, só para complementar um pouco dessa palavra coragem, né? Eu tenho lido aqui, tenho falado aqui também, que a coragem é uma das maiores habilidades que o empreendedor tem, né? Hoje o empreendedor, para ele se manter no mercado, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco, depois que eu encerrar essa parte aqui, mas Aham. para ele hoje trazer novidades para o mercado, ele tem que ser corajoso demais, né? Não é arrogância não, irmão. Isso aí não tem nada, isso aí é algo, é uma capacidade dada que muitas pessoas não têm, né? Que muitas pessoas não têm. Uhum. Bem, então foi isso que ocorreu, né? Logo em seguida comprei a segunda escola. Aí eu tinha um desejo de abrir um provedor de internet. Aham. Eu lembro ainda que eu falei, não, eu tenho que ter um provedor de internet, né? Eu sempre fui muito assim, sabe, guloso em informações. Eu sempre fui muito assim, com muita sede a coisas novas, assim, a inovações, as coisas que me faziam assim a sonhar, né? Coisas que sempre eu pensava assim, até hoje eu tenho que ficar me policiando, né? Para mim não, de repente não enlouquecer, né? Que você acaba ficando sem até uns parafusos, de tanto você começa a pensar nas coisas. Mas aí eu lembro que na ocasião eu tinha tudo preparado para mim lançar, né? Fazer a inauguração do meu provedor. E aí então foi aonde que o provedor local da cidade me chamou e falou: Olha, eu tô vendo que você tá com muita vontade, não quero te encarar na concorrência, então compra o meu provedor, né? Eu falei, poxa, Vamos te ajudar. você me fez eu comprar todos os equipamentos, me fez, poxa, que coisa. Eu falei, bom, vamos lá, né? Então, ainda na ocasião, eu não tinha todo o dinheiro para comprar, né, esse provedor, e aí então foi onde que eu chamei um amigo, né, que tinha recém chegado do Japão, para vir fazer parte desse negócio,
né? Aham. Então, o nome dele, inclusive, é o Flávio Oikawa, um cara que foi muito meu amigo, assim, né, assim, só não tenho muito mais contato com ele hoje, mas nós se dávamos muito bem, né? E aí, então, nós compramos o provedor, e aí Legal. começou as coisas assim já a evoluir, né? Evoluir. E aí na sequência, uma força do destino, ele não se adaptou muito bem no Brasil, não estava se dando muito bem com a esposa, ele resolveu voltar para o Japão, né? E aí então eu acabei ficando sozinho novamente, né? E aí nisso comprei também a partir dele. Nessas alturas já tinha um pouco mais de capital, já tive um pouco mais assim de possibilidades. Parcelei uma parte e acabei enfrentando o negócio sozinho. E passado isso, eu na ocasião tinha um concorrente que se chamava o S Online, né, do Marcelo Siena. Foi aonde eu conheci ele. E então ele me chamou, né, para a gente fazer ali uma união, para a gente poder então unir forças. E para nós foi muito bom, foi realmente somou bastante. Ele tinha um conhecimento técnico muito bom e assim a gente e eu era muito comercial e metido a técnico também, né? E que realmente eu tinha conhecimentos técnicos porque eu fui professor por todos esses anos, né? Que até chegar ao provedor, inclusive cheguei a formar profissionais, pessoas que estavam até hoje lidam com tecnologia, estão nessa área de tecnologia e tenho orgulho Legal. assim de olhar, né? E olhar para trás e falar assim, poxa, eu deixei coisas boas, né? Eu, pelo menos assim, incentivei eles a vir para essa área, né? Então, Esse são hoje legado é o legado que empresários. todas as pessoas têm que deixar, né? Pois é. Então, assim, hoje são empresários, são pessoas que estão na área, né? E pessoas que eu orgulho muito de dizer que eles estão bem e que bom que eles estão bem. E pelo menos um pouquinho eu acredito que eu influenciei, eu deixei ali Concordo. conhecimento ali no passado. Bom, então, Legal. recentemente agora, né, depois de muitos anos, a gente acabou crescendo bastante. Eu tive uma experiência que eu tive um período no Japão, que eu fui para ficar 4 meses, acabei ficando 11 meses, porque era muita coisa nova, era muita coisa. Imagina eu com perfil de cara curioso, que gosta muito, tenho sede de informação, estava então olhando coisas atuais, coisas de muita tecnologia avançada, né? Então, foi Legal. lá que eu conheci o GPON, FTTH, né? Internet de ultra velocidade, de fibra ótica, né? Foi lá que eu conheci também o SIP, o VoIP, né? Mais na íntegra, porque eu já conhecia ambas as tecnologias, já sabia, mas eu não tive esse contato. Então isso foi em 2005 para 2006. Então aquilo já voltei com todo o gás, né? Cheguei de lá, falei, poxa, vou fazer uma revolução, vou trabalhar com fibra ótica. Então isso foi assim bem transformador para mim, né? Além do conhecimento cultural que eu tive lá no Japão, né? Que eu conheci pessoas que fizeram várias diferenças lá para mim, né? Que eu acabei tendo assim de conhecimento. E quando retornei para cá, né? Ainda chegamos a ter lojas da Brasil Telecom, lojas de celulares, chegamos a então é, trabalhar com informática, trabalhar com algo que fosse relacionado aí à nossa área, né? Então, começamos a focar na área de software, na área de serviços e aí então a gente acabou criando a iSuper, né? Depois da junção que houve entre Netmar e que veio de um legado de KLNet e também Uhum. a união de Netmar com o S Online que se tornou iSuper, né? Então Legal. veio aí a iSuper que também depois houve aí uma mesclagem de WNet e depois então a gente acabou
que nos últimos tempos aí a gente acabou então, por uma força do destino também, né? E acabei tendo que ficar sozinho novamente, mas estou muito feliz, estou aí com muitas esperanças, tenho pessoas maravilhosas próximos de mim, tenho pessoas, né, inclusive aí o Wellington também é um cara que faz parte aí do nosso time, mas são pessoas que têm aí somado bastante, que é o meu corpo de gestores, a minha diretoria da empresa. E assim, a gente tem um horizonte gigantesco de serviços, gigantesco de coisas aí que vem somando bastante. Também em seguida veio a Ser Telecom, né, que é um call center de teleatendimento, WhatsApp, serviços no geral. Então assim, foi essa a minha história até aqui, né? Que E legal. me orgulho aí dessa Que minha história. história, né? Que história, né? Eu também fico orgulhoso de ouvi-lo aqui e ver toda essa construção que você fez ao longo dos anos, né? Eu acredito, Márcio, que dentro de todo esse tempo aí, de toda essa caminhada que você já fez, já passou por muitos perrengues, certo? Porque o empreendedor, ele tem muitos desafios, né? E aqui a gente entra no nosso tema, né? E o tema é, de fato, né? Como que o Márcio, qual a mudança, e agora já trazendo para a atualidade, Márcio, qual a mudança diante de toda essa experiência, todo esse legado que você teve aqui, hoje já com, né, focado agora em duas empresas, e eu sei que você tem outros negócios, né, não é só essas duas empresas, você tem uma linha com totem, né, você tem uma linha com outros produtos, né, Uhum. até mesmo de seguros agora, né, algo novo aí no mercado, pelo menos na linha do ISP, né, e Uhum. dentro dessa linha, ou pensando agora no âmbito bem geral, Márcio, qual a mudança você acredita que o empreendedor que está buscando sucesso, ele deve realizar diante desse cenário crítico que nós estamos vivendo? Aqui eu poderia citar duas criticidades aqui. Primeiro, nós podemos falar do cenário econômico Brasil, né, onde a gente vem aí com déficit desde governo Dilma e tudo mais aí, né? Veio Bolsonaro e tem muita coisa para ser alinhada a nível econômico. Nós sabemos que o empreendedor hoje ele paga impostos demais, né, impostos altíssimos. Então, desde essa criticidade e também agora, né, em 2019, início de 2019, um cenário que ninguém esperava, que é a pandemia, né, que também trouxe para o empreendedor aí vários desafios. Eu entendo e penso, né, e você pode até falar para nós aqui um pouquinho sobre isso, que existe diferença de setores. Acredito que para a tecnologia, né, e se a gente for pegar as pesquisas mais atuais, nós vamos ver que para a tecnologia, a pandemia, esse cenário de dificuldade aí, ela acabou trazendo alguns benefícios, né? É onde nós vemos que vários empreendedores dessa linha acabaram trazendo um crescimento para os seus negócios. Mas nós vemos que em outros segmentos isso não foi tão dessa maneira, né? A gente viu que teve uma queda muito grande. E até eu estava lendo uma pesquisa da Você SA, que foi de agora, dia 8 de abril, né, onde eles falam que o empreendedor no Brasil, existe hoje 52 milhões de empreendedores, né? E isso fica se renovando a todo tempo. Por quê? Porque hoje as pesquisas indicam que a cada 2 anos muitos empreendedores que iniciou eles fecham, as empresas não passam desses 2 anos, né? E o que você diz, Márcio, sobre isso? Essa é a pergunta, diante de todo esse legado, diante de tudo que você contou para nós aqui de experiência, porque aqui nós estamos falando da sua experiência, olha que bacana, é a sua percepção sobre o mercado. O que você me diz? Qual seria a maior mudança? Como aqui nós falamos de mudança, né? E é isso, nosso escopo base aqui de plano de fundo, é falar da mudança que a gente precisa. Não é mudança para piorar, não, é mudança para melhorar, né? Vamos melhorar juntos. Né? Qual é a dica? O que você faria? Fala para mim, sim, que seria a maior mudança que o empreendedor desse momento, que quer ter sucesso, que quer ver o seu negócio escalar, deve realizar, ou tem que estar pelo menos com a antena ligada aí com o radar aí nesse assunto. O que seria para você, Márcio? Bom, para mim, Wellington, a principal mudança hoje de um empreendedor ou de uma empresa é a flexibilidade.
Ele tem que estar aberto para o novo, tá? Por que que tem que estar aberto para o novo, né? Principalmente nessa época de pandemia, é algo que isso mexe com o nosso psicológico, a gente acaba ficando às vezes meio desnorteado, você fica triste, você fica, né, assim, desmotivado, né? Às vezes até com uma certa depressão, porque você fica impossibilitado de fazer o convencional, de fazer o seu dia a dia, você fazer a sua rotina diária. Então, Ordinário, né? exatamente. Então você tem que estar aberto tem que estar flexível a mudanças, né? Essa é Legal. é a principal mudança que você, empreendedor, ou você que está pensando em empreender, tem que ter em mente, né? Porque hoje, nos tempos de hoje, não tem mais como você pensar assim, poxa, eu quero voltar ao que era antes. Pode até ser que vá voltar ao que era antes, mas isso vai levar um certo tempo e talvez esse novo momento, esse novo normal, ele pode levar um tempo aí para que você tenha que se adaptar. Então você tem que ter essa flexibilidade de adaptação, porque você tem que se adaptar o que der e vier, que vier. Porque Exatamente, que legal. eu sempre comparo assim, né, que você tem que ser como um rio. O rio, ele quando ele está buscando o seu objetivo, quando ele está lá buscando o mar, buscando o seu caminho, em todos os obstáculos que existe para ele, ele se desvia. Ele se desvia daquele obstáculo e ele continua sempre em frente, sempre em frente, né? Que Então legal. isso aí é algo assim que tem que ter em mente isso, tem que estar flexível, tem que estar aberto ao novo, tem que saber escutar as pessoas, né? E as pessoas que muitas vezes têm sim aquele que torce para o jacaré, né? Mas tem sempre aquele que quer o bem da empresa. Tem aquele que Uhum. fala, não, eu gostaria que, né? Então, assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Nem tudo que te dizem é o que é uma verdade única, mas que você tem que estar aberto, tem que estar flexível para poder pensar de maneiras diferentes, de maneiras que vão te trazer para uma realidade que muitas vezes nem você compreende isso e você começa a ficar tudo muito mais claro quando tem mais de uma cabeça pensante, né? Então, Legal. eu sempre fui contra, né? Sempre nunca gostei de nada centralizado, coisas assim que você depende só daquele pilar, né? Tudo ele tem que estar bem estruturado. Uma construção de uma casa, ele não se baseia só em uma viga, em um pilar. Ele é construído em cima de várias vigas, em cima de vários reforços daquela casa. Então ele acaba assim que se você de repente um desses pilares você construiu ele em cima de algo que não ficou muito bem firme, mas tem os outros pilares para poder então Segura. manter o seu negócio de pé, tá? Então para Que mim a legal, que legal. principal Então, na sua mudança, percepção, hoje a principal mudança é o empreendedor, tanto aquele que tem o seu negócio ou aquele que vai começar o seu negócio, ser flexível. Flexível para esse novo que esse cenário tem nos trazido. Veio uma pergunta para nós, Márcio, lá nos stories que eu fiz ali. Não foi uma pergunta, né? A pessoa colocou, eu perguntei qual seria a principal mudança, né? E ele falou assim: ao usar o Zoom, né? Usar o Zoom, por exemplo, né? Que não usava, não tinha, as reuniões eram todas presenciais, o cara pegava um avião para ir fazer uma reunião lá em São Paulo, pegava um avião para fazer uma reunião. Agora, até nisso mudou, né? Já existem pesquisas dizendo que não voltará a ser como era antes, né? Não voltará a ser. Esse mercado ele já foi sucumbido aí, né? A gente já vê aqui novas tendências. Você fala muito sobre isso, né? Sempre que eu converso contigo, você fala muito sobre novas tendências. Vão haver novas tendências que vão abocanhar aí coisas que a gente fazia no passado, que a pandemia, que o cenário de crise nos ensinou a fazer diferente.
e trazendo para os negócios, né, velocidade, né? Poxa, eu faço uma reunião contigo hoje via Zoom, via Skype, coisas que até então, de primeiro era, não, temos que fazer uma agenda, temos que pegar um ônibus, temos que pegar um avião, temos que ir ali se encontrar presencialmente, né? Eu acredito que acabar não acaba, né? Sempre vai existir aqueles momentos que a gente vai ter que dar essa devida importância de uma reunião presencial, mas mudou muito, né? Um exemplo é o Zoom. Você tem usado, Márcio, tem outras ferramentas que você vê que teve que ser passar a ser mais utilizadas nesse momento, principalmente você que é da tecnologia, né? Que talvez não era tão usadas nesse momento, né? Eu digo isso porque eu sei que você tem uma experiência com chatbot, por exemplo. Eu vi uma reportagem onde os empresários, né, quem estava dando a reportagem, ele falava assim: existe uma diferença muito grande entre você usar as ferramentas digital e se tornar digital, porque é uma tendência, porque é o novo, porque é o flexível que hoje o cara que tem um carrinho de cachorrão, né, faz cachorro quente, tem que ter hoje. Ele tem que ter o número de WhatsApp dele ali disponível para ele poder atender o cliente dele e para ele ainda fazer um delivery, né? Porque na pandemia não está podendo muito a galera ficar ali aglomerada, né? Então isso mudou. Uma tendência que veio e veio para ficar, né? Você tem algo a dizer sobre isso? Você tem alguma ferramenta que você tem usado ou que você vê que está se despontando aí nos dias atuais, além do Zoom, né? Porque o Zoom acho que polarizou no mundo, né? Polarizou o mundo. Até as ações na Bolsa de Valores do Zoom subiu consideravelmente. Quem tinha ação lá atrás se deu muito bem, né? Sim. Bem, assim como o Zoom, né, o Meet, o Teams, Show. né, tem, assim, várias plataformas aí que acabaram vindo e ele veio para se consolidar, né, com esse momento agora. E realmente, né, eu vejo assim eu vejo assim como também é admirável assim a capacidade de certos comércios serem esse flexível, né? Se eu penso que eu tenho que ser flexível, que eu já estou no meio da tecnologia, já tenho assim um acesso mais facilitado para as tecnologias, né, para os softwares no geral. Agora sim, eu fico admirado com esses comércios que ele teve que se forçar a comprar um celular, a atender um cliente pelo WhatsApp, a vender ali pela internet. E esses daí assim, é de tirar o chapéu. Esse pessoal, sim, eles foram realmente muito flexíveis, eles foram, assim, sabe, muito resilientes, porque isso acaba gerando uma certa pressão até em você em você mesmo, né? Então a resiliência aí teve que falar mais alto, a persistência, a necessidade, e tudo isso foi algo que foi muito enriquecedor até, né? E realmente eu acredito que não esse novo momento, esse novo normal, ele veio realmente para ficar, facilitou bastante aí a vida das pessoas também, e porque eles foram assim forçados a realmente ter que ser flexíveis, a ter que pensar no novo, porque se eles não fizessem isso, o negócio deles ia morrer, ou eles iam morrer de fome, ia ter problemas, né? Então Exatamente. esses daí Na foram verdade, pessoas que. assim, a gente vê que ainda existem alguns negócios que têm até uma certa resistência, né? Ainda a se mudar ou se moldar para essa nova tendência, ser flexível para essa nova tendência, né? Mas eu acredito que também não dá mais para viver sem ela, porque o usuário que somos nós, né? Nós já estamos viciados agora, né? Você quer comprar, você quer pedir um lanche, você quer comprar uma cama, um guarda-roupa, hoje tudo você tá ali no celular e tudo tá mais fácil. Então aquele que não se adapta e não se torna flexível a isso, eu acredito que ele tá aí correndo um grande risco, né, em relação a se perpetuar no mercado, né? É um desafio muito grande, né? Muito grande mesmo. Mas legal, Márcio, muito obrigado, cara. Que show de bola esse bate-papo nosso.
Depois, para quem está nos ouvindo, quem chegou agora na live, nós vamos disponibilizar aqui no Instagram, no YouTube, Wellington Dutra, hashtag Eu Quero Mudança, também no Spotify, hashtag Eu Quero Mudança, né? Vamos criar, nós estamos criando uma grande comunidade, Márcio, para falar de mudança. Já falamos de mudança na saúde, falamos de mudança em relação à contratação de emprego, mudança em relação à família, forma de lidar com os filhos, e tem tantos outros assuntos que eu quero trazer aqui. Essa proposta aqui, ela parte de um princípio de nós fazermos lives semanais, na semana eu venho tratando as informações do tema que nós vamos fazer, né? Mas depois fazer lives semanais, pelo menos até junho ali, e para nós fazermos um trabalho de criar um ecossistema de mudança. Por quê? Porque a mudança, ela quando gerida e tratada para que seja para melhor, né? Ela muda a vida das pessoas. Mudança, né? Mudança, muda a vida das pessoas. Só que quem tem que mudar primeiro, né? Hashtag minha aí é hashtag Eu Quero Mudança. Quem tem que mudar primeiro sou eu. Se eu não der o passo, não adianta eu cobrar do outro, ou pedir para o outro, ou forçar o outro, que também não vai fazer, né? Então, quem tem que mudar somos nós. Para quem está nos acompanhando, tenho falado muito nisso. Eu acho que tem muitas oportunidades e a gente tem que ir em busca dessas oportunidades, né? Diante desse assunto, Márcio, o que eu perguntaria ainda para você aqui ainda, eu sei que você tem essa visão de longo alcance aí, qual é a dica ou qual é a mensagem que você deixa aqui, já para finalizar o nosso bate-papo também, em relação ao empreendedorismo, aquele que está empreendendo hoje, mas já voltado para o futuro? Porque a gente sabe que tem tendências que eram para ser, né, tem coisas que estão rodando no Vale do Silício hoje, que as pesquisas indicam que vai chegar no Brasil daqui 10 anos. Eu acredito que com o Covid, com esse avanço da tecnologia, vai antecipar esse time aí. Eu acho que não vai ser mais 10 anos aquilo que está lá. Vai chegar com 5, talvez. Mas já tem indicadores que informam, né, indicadores aí de pesquisas nacionais, que informam que daqui 10 anos o que o cara está fazendo lá no Vale do Silício hoje vai chegar no Brasil, e um empreendedor, uma pessoa vai lá, vai buscar, vai entender essa ferramenta e vai trazer para cá. O que você diria então para o empreendedor hoje, já focado para o futuro, pensando no futuro? Vamos pensar assim, sem Covid-19, já todo mundo vacinado, cenário já aquecendo de novo, né? Todo mundo podendo voltar a fazer aquelas coisas ordinárias, né? Do dia a dia ali. O que você diria? Bom, o que eu falo para você aí que está pensando em empreender, tá? Nunca desista dos seus sonhos, siga sempre em frente, nunca desista realmente, tenha muita perseverança, né? Eu sei que não será fácil, nem tudo assim, não é assim que outros conseguem, que assim um caminho muito simples e fácil. Não, mas se você tem um sonho, acredita nele, vai em frente, abraça e vai para cima que você consegue, tá? Diante de um bom planejamento, diante de um bom preparo em cima da sua boa ideia, diante do seu sonho, siga em frente, sempre em frente, sem olhar para trás. Legal, legal. Já Jorge Paulo Lemann que fala, né? Sonho grande, mente aberta, visão empreendedora, né? Esse é o nosso foco. Sonho grande, tem um sonho grande. Sempre você falou algo bem interessante aqui, já para finalizar o nosso bate-papo, vai haver desafios, né? Vai haver desafios. Tem gente que pensa que empreender, que ser empreendedor não, agora eu vou cuidar, vou ter o meu tempo livre, vou poder fazer aquilo que eu quero. Não, isso aí não é visão de quem está promovendo a mudança, não. Porque se o cara estudar um pouquinho, né? Um pouquinho que ele estudar, ele já vai ver que o negócio é desafiador. Mas se você tem um sonho, parabéns, Márcio. Muito obrigado por essa dica, por essa mensagem. Eu, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão aí por esse bate-papo nosso. Eu que agradeço. Foi show de bola, foi show de bola. Acho que todo mundo aí que for ter acesso a esse conteúdo posteriormente, e saiba que tem, tá, Márcio? Eu vejo muitas pessoas vindo comentar comigo depois sobre a live, sobre aquilo que a gente falou, e tenho certeza que eles vão consumir um conteúdo
Muito bom. Conteúdo autêntico de Márcio Izui, né? Autêntico de Márcio Izui. Bacana. Muito Ah, obrigado, mas Wellington. Tenha boa noite, um bom descanso a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. isso aí, Marcião. Muito obrigado. Até mais, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, para você que me acompanhou aí, né, nesta live, uma live fantástica com o Márcio Zui, fica aqui o nosso ímpeto, o nosso convite para você continuar nos acompanhando com as próximas lives que nós vamos fazer. Né? Eu quero agradecer a participação de todos. Eu não consigo falar o nome de todos aí, mas eu vi que muitas pessoas participaram, amigos, entraram, saíram. Gente, que bom que você está buscando a mudança. Esse é o ecossistema que nós queremos promover. Um ecossistema de mudança. O Márcio falou no final, o Márcio encerrou com chave de ouro, dizendo para nós assim: acredite no seu sonho, acredite mesmo. Se você tem um sonho, pensa num negócio, se você tem um sonho de criar aí uma seara dentro desse mundo de empreendedorismo, né? Se você tem um projeto, aposte nele, porque pode ser que todas as pessoas que estão à sua volta não estão acreditando, mas se você estiver acreditando, isso foi um sonho para você, vai em frente, sem olhar para trás, ó, como o Márcio falou, sem olhar para trás, porque eu tenho certeza que você vai conseguir lá na frente poder dizer valeu a pena, foi bom, né? Então assim, muito obrigado, nos acompanhe no Instagram, nos acompanhe nas mídias aí de YouTube, Spotify, que com certeza você vai se deparar com muitos outros conteúdos que vão estar falando para nós sobre mudança, né? Quinta-feira que vem nós vamos ter mais uma live e você é o meu convidado a fazer parte comigo deste ecossistema de mudança. Um grande abraço, hein? Tchau, tchau.